Olá, pessoal. A novela está ficando cada vez mais complicada. O negócio está ficando cada vez mais difícil de analisar, mas eu acho que da última gravação que eu fiz ontem, eu já peguei algumas ideias, acho que hoje a gente fecha isso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo e já vou direto aqui fazer um certo review, né? Porque tem gente que está pegando no meio aqui, tem gente que está acompanhando, mas esqueceu. Então, vou tentar contextualizar aqui de novo, né? Aqui para vocês. Então, tudo começa quando, gente? Tudo isso aí começa quando, deixa eu botar minha cara aqui, tudo começa quando a OpenAI, que é aquela empresa que fez o ChatGPT, né? Na realidade, são duas empresas, né? Então tem uma empresa que não tem fim lucrativo, né? E tem uma outra empresa que pode ter fim lucrativo, mas é subsidiária dessa empresa que não tem fim lucrativo e que tem um board que controla isso aí, tá certo? Foi criado com a ideia do open source. Inclusive, essa segunda empresa, que tem fim lucrativo, ela foi, quando foi criada, isso foi considerado uma traição e coisa assim, porque a OpenAI ela foi criada lá, o Elon Musk botou um dinheiro no início, depois a Microsoft entrou com muito dinheiro, 11 bilhões de dólares. Então, bom, então o que acontece é o seguinte, estava tudo indo bem, você teve o ChatGPT, foi um sucesso enorme, né? Eles fizeram agora o ChatGPT 4, quando começaram a colocar essa parte de visão, é, essa parte de processamento de documentos e tal, isso começou a ter uma alavancagem muito grande, até que eles tiveram uma ideia de monetizar já isso, criando os custom chat, os custom GPTs, né? Então, esses modelos customizados, aonde empresas podem pegar o chat GPT ou como se fosse um chat GPT e customizar ele para uma determinada aplicação, né? Isso aí tem um potencial explosivo, né? De remuneração, de pessoas entrando, de mudança de comportamento na sociedade, etc. Né? E de repente a gente tem um Dev Day, que é um dia para desenvolvedores, né? E o Sam Altman, ele aparece lá, que é o Sam Altman, o CEO. E aí ele aparece, né, o presidente lá. Então ele aparece e vai e lança esse Custom Chat GPT, além de outras novidades que ele mencionou, como diminuição de preço da API, coisa assim. E meio na surpresa, quem que aparece lá? Aparece o CEO lá da Microsoft, que é o Satya, né? Então, aí foi aquele oba-oba, aquela alegria e tal, né? O pessoal que estava assistindo, os desenvolvedores, eles ficaram, em algum nível, um pouco decepcionados, os researchers, né? Porque eles estavam vendo que aquilo estava tomando um foco puramente comercial, né? E o pessoal, como eu já mencionei nas outras gravações, o pessoal que vem dessas áreas muito de pesquisa, eles veem um mundo meio hipotético, né? Um mundo idealizado, um mundo platônico, né? Não a realidade que a gente vive. Então acaba que existe um conflito permanente disso entre o ambiente tipicamente acadêmico e o ambiente empresarial, né? Que é justamente a visão, num lado, da coisa ou da coisa pela excelência, enquanto no outro a visão é pelo dinheiro, né, pelo lucro. Então, são visões que são antagônicas e algumas vezes você consegue concatenar, mas na maioria das vezes isso não é possível ser feito. Então, na maioria das vezes, a visão do lucro ela vai no sentido do prejuízo da tecnologia, né? Bom, então o que acontece é o seguinte, feito isso, assim, surpreendentemente, poucos dias depois, 2, 3 dias depois, o board, né? Porque como é que funcionam essas empresas, né? A empresa tem um CEO que é o cara que é o responsável pela parte executiva da empresa. E acima dele tem um board que são as pessoas que se reúnem de vez em quando e que na realidade é como se fosse um supervisor de como essa empresa está executando e esse pessoal decide, ele pode mandar embora um CEO, contratar um CEO e assim por diante. Essa é a configuração normalmente das grandes empresas, né, das corporações. Bom, então, o que aconteceu? Ele foi simplesmente demitido. E foi demitido de uma forma muito rápida, assim, foi de repente, ele saiu, também saiu o Greg, que era um outro cara que estava com ele lá, e aquilo ficou uma coisa inexplicável, né? E aqui eu vou montar então uma sequência com notícias aqui para contextualizar melhor para vocês. Então, no dia 17 de novembro, 6h40 da tarde, sai a seguinte notícia. Antes da OpenAI demitir o Altman,
os empregados tinham não concordado com relação à segurança da inteligência artificial. O que é isso? É como eu falei, a tecnologia, né, e o lucro são coisas que não andam de braço dado sempre, tá certo? O lucro ele tenta usar a tecnologia para convencer o comprador, mas os aspectos, vamos dizer assim, morais ou sociais da tecnologia, o lucro ele ignora, ele só vê o lucro, né? Então, o que começou a acontecer? Houve uma conversa de que havia o Ilia, né, que é um cofundador e que é o responsável por essa parte. Até vou mostrar um TED Talk no final, muito legal que ele fez, que vai dar para vocês entenderem o contexto de tudo que está acontecendo. Mas o Ilia, ele está muito preocupado com essa questão da segurança da IA. E quando ele está preocupado com a segurança da IA, eu vou dar meu take. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Por que não faz o menor sentido? Porque isso é incontrolável. Então é o seguinte, da mesma forma que as bombas atômicas, ou seja lá o que for, quando você abre a caixa de Pandora, não tem mais como controlar. Qualquer tentativa de controle, num sentido, vamos dizer assim, idealista, né, ela está condenada ao fracasso. Porque conforme as tecnologias estão hoje, você precisa de uma capacidade de processamento gigantesca para você gerar essas inteligências artificiais aí, né, esses modelos. Só que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o cara provavelmente vai gerar um troço desse com um celular, entendeu? Não, porque vai o celular aqui, em vez de ter alguns gigabytes, vai ter, sei lá, 500 terabytes, sei lá como é que vai evoluir isso, mas a tendência é você evoluir no sentido de que a tecnologia cada vez está mais disponível. Então você impedir as pessoas de usar uma tecnologia quando os equipamentos já estão disponíveis vai ser muito difícil. Tá certo? Então você teria que praticamente impedir as pessoas de usarem coisas, como se faz com a bomba atômica. Só que uma coisa é você impedir o sujeito de fabricar uma bomba atômica, outra coisa é você impedir a população no mundo inteiro dos caras desenvolverem modelos de inteligência artificiais que possam ser usados para coisas, vamos dizer assim, inadequadas, né? Então isso aí para mim é uma coisa que certamente é transitória. Essa preocupação, ela não tem, na minha opinião, ela não tem fundamento, né? Logo depois, você vê uma notícia que aí eu acho que é o coração do vampiro, né? Diz o seguinte, você vê que é 18 de novembro, 10h50 da manhã. Ele diz que a venda de ações de 86 bilhões da OpenAI está ameaçada com a saída do Altman. Então aí você me pergunta, então o que é isso, Paulo? Eu vou dizer para você o seguinte, que isso, na realidade, que isso é... Eu vou dizer para você que, na realidade, isso aí é... Deixa eu beber uma água aqui. Eu vou dizer para você que, na realidade, isso aí é o coração do vampiro. Ou seja, o que acontece é o seguinte, vamos tentar entender a lógica. Você tem uma empresa lá que tem 700 pessoas por aí, tá certo? Essa empresa trabalha, é uma empresa que é subsidiária de uma organização feita para código aberto e tal, num sentido não lucrativo. Esse board, ele é composto de pessoas que têm interesse direto no assunto, ou seja, eu não peguei para esse board um estudioso, eu peguei pessoas que têm negócios, que têm interesses, tá certo? Como eu vou mostrar para vocês aqui. E aí o que acontece? Então essa briga para mim é briga por dinheiro, tá certo? Não tem nada de segurança, tem um ou outro aí que pode ter uma visão platônica aí, mas a briga é por dinheiro, tá? Então, obviamente que os empregados da empresa, eles sabem que a empresa sendo vendida, alguma coisa, todo mundo vai levar um dinheiro e tal. Então essa coisa aí não tem, eu acho que o idealismo aí ele passou longe, 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 longe. O problema aí realmente é dinheiro. E isso aqui é uma dica boa do que pode estar por trás disso aí, né? Bom, aqui no dia 18 de novembro, às 11h40 da manhã, aparece uma informação dizendo que o Altman planeja uma nova empresa de inteligência artificial. Isso só demonstra o seguinte, né? Que, na realidade, ele foi pego de surpresa, ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, e, diante dessa surpresa que ele teve, ele estava perdido. Então ele não sabia o que fazer e começou, bom, agora eu tenho que correr atrás, né?
Então as opções estavam ali, né? De repente a Microsoft, a Google, né? O próprio Elon Musk e tal, podiam tentar contratar, mas vamos lembrar que é o seguinte, um cara desse, que ele não é um técnico, né? Ele é o conversa, é o cara que joga conversa. Então, esse cara aí, o que que acontece? Ele só funciona se ele tiver uma estrutura por baixo, né? Como todo vendedor. Não adianta você tentar vender se não tem produto. Então no início ele se mostrou assim bem fragilizado, né? E a gente vai ver logo em seguida que o que acontece? Há uma reviravolta, como eu falei para vocês, vocês já sabem, né? Que o Satya convidou eles para trabalhar na Microsoft, né? Não só o Altman, como o pessoal que saiu, eram uns 5 na ocasião. E isso eu falei ontem para vocês, que eu não achava que era. Saía no jornal dizendo que que o cara é genial, que não sei o que. Eu falei, cara, aí tem alguma coisa estranha nisso aí. E na realidade hoje a gente vê claramente, como vocês vão ver, que ele estava simplesmente tentando salvar o negócio. A Microsoft botou 10 bilhões no negócio, está naufragando ali, e ele está tentando salvar aquilo ali, entendeu? Então não foi uma jogada do Satya. Na realidade ele tentou amenizar o que estava acontecendo ali e não dar oportunidade para que concorrentes pudessem pegar essas pessoas e de alguma forma que esse cara chamasse outras atrás dele e assim por diante, né? Bom, aqui a gente vai aqui, ó, com a notícia, no dia 18, ainda no dia 18 às 6 da tarde, que se o Sam Altman voltar para a OpenAI, o board vai ter que sair. A gente tem que entender que o que é esse board? Esse board não são 500 pessoas. Esse board é um número reduzido de pessoas. E que algumas dessas pessoas, como vocês vão ver, eles têm interesse direto no que está acontecendo. E aí eu vou interpretar para vocês a carta que teve do board no início, né, quando demitiu, dizendo que ele não falava a verdade para o board e tal. Eu vou explicar para vocês qual deve ser a origem disso. Bom, aqui tem uma notícia, no dia 20 de novembro, às 9h57 da manhã, então a gente já está falando de ontem, né? Então isso aqui já era da minha última gravação, né? Então ele fala o seguinte, ó, o futuro sobre a OpenAI intensificou na segunda-feira depois do Ilya mostrou arrependimento pela sua participação. Então observa, o Ilya, que a gente era aquele cara que defende a segurança e tal, de repente ele muda de opinião, em vez de apoiar aquilo, ele demonstra um arrependimento. Bom, me parece que o que eu chutaria aqui é que esse arrependimento vai ter duas razões. A primeira é que ele observa que, de repente, o grupo começa a entender a dinâmica do que está acontecendo, né? O grupo começa a entender a dinâmica do que está acontecendo, e em cima disso ele vê que ele vai ficar isolado. Então, ele muda de opinião, primeiro por essa razão, né? A segunda razão seria, por exemplo, com aquela coisa de você ter participado de uma situação que pode degradar a empresa. Ele começou a ver, a empresa ficou mudando de CEO, saiu um CEO, entrou no dia 17, e tem um outro que entra no dia 19, e esse troço ficou uma confusão desgraçada, né? E aí ele fala assim, que mais de 100 clientes da OpenAI contactaram a Anthropic. A Anthropic é bancada lá pelo Google, né? O startup que pegou da Amazon e do Google nos meses recentes, né? E outros chegaram ao Google Cloud e ao Cohere, uma startup também de rival de inteligência artificial, né? Então você vê que como eles começaram a ter essas notícias, aí de repente o Ilya muda de ideia. Então, assim, o que está por trás desse troço é dinheiro, tá certo? Bom, vamos lá. Aí aparece essa notícia aqui muito curiosa, né? Que é do dia 20 de novembro, ontem, a meio-dia, não, meia-noite, né? Meia-noite e 40, né? Que era que o staff se revoltou, né? E escreveu essa carta. Eu faço questão de ler aqui uns pedaços da carta, que isso aqui é a carta de todos os... Não são todos, são 700 funcionários por aí, 600 assinaram. E aí ele vai falando aqui que, poxa, eles são muito legais e tal, e todo mundo é muito feliz e tal. Mas aí ele põe em negrito isso aqui, ó. Falando para o board, os funcionários. Suas ações fizeram óbvio que você é incapaz, vocês são incapazes de, o board, né? Você é incapaz de
administrar a OpenAI, né? Esse overseeing é tipo, é olhar de cima, né? Gerenciar, né? Não é gerenciar no executivo, mas é de botar aquilo para um montão, né? Vocês não têm capacidade de trabalhar não, nós somos incapazes de trabalhar com pessoas que não têm competência, julgamento e cuidado pela nossa missão e nossos empregados. Nós, assinados abaixo, podemos escolher de sair da OpenAI e juntar a subsidiária anunciada pela Microsoft agora pelo Sam Altman e pelo Greg Brockman. E a Microsoft garantiu que tem posição para todos nós. Então, ele chega e diz o seguinte, os funcionários chegam para o board da empresa e diz, olha, se vocês não caírem fora, a gente vai para a Microsoft e acaba tudo. Isso não é tão simples quanto parece. Por quê? Existem vários aspectos. Primeiro, como eu mencionei, a empresa não funciona, a empresa não são as pessoas. Tem muita gente que fala isso, né? Não, a empresa é a pessoa. Não, a empresa é a pessoa para ela sobreviver a partir de um determinado ponto. As pessoas podem ser substituídas. Uma empresa é um conjunto de conhecimentos que gera produto. Esse conjunto de conhecimentos foi gerado por pessoas. Elas venderam a mão de obra dela de alguma forma e entregaram um produto que a empresa é proprietária. Então, a empresa ela tem um chat GPT-4, ela tem as informações. As pessoas que trabalharam naquilo, elas podem saber como faz, mas elas não têm o produto. Tá certo? Então, na hora que você pega essas pessoas e leva para outro lugar, mesmo você botando muito dinheiro, como é o caso da Microsoft, do Google, demora um tempo para o cara fazer. O cara não consegue reconstruir aquilo do nada, tá certo? Então, na realidade, essa coisa não é tão simples quanto parece, ou como as pessoas imaginam, né? Imaginam assim, não, o cara que bolou o negócio, ele sai, então tá tudo resolvido. Não, não tá. Por quê? Porque, na realidade, uma empresa é algo muito mais complexo do que um engenheiro genial ou um contador espetacular. É um conjunto de coisas, tá certo? Que faz um produto, e esse produto não é muito fácil de alguém do outro lado, de um dia para o outro, pegar aquilo ali. Aquele troço ali tem uma série de defesas, entendeu? Bom, e ele diz assim, nós vamos fazer isso iminentemente a qualquer momento, né? A menos que os membros atuais do board renunciem. Vocês vão ver por que eles falam isso mais à frente, na minha suspeita. E o board aponte 2 novos líderes independentes, como Brett Taylor e Will Hurd, e chama de volta Sam Altman e Greg Brockman. Ou seja, os funcionários dizendo, manda de volta esses caras, e eu quero que os membros do board aí sejam fired. Troca. O que está por trás disso aqui? Está por trás que essas 600 pessoas aqui, tá certo? Muito provavelmente, elas não estão preocupadas, na realidade, se a AI vai ser, se a IA vai ter segurança, se não vai, estão preocupados com isso aqui. Tá todo mundo aí preocupado com isso, é a oportunidade de levar um, tá certo? O que aconteceu? Quando o Sam Altman sai, imediatamente, o que fica claro? Que essa parte comercial aqui seria, vamos dizer assim, controlada. E vocês vão ver por que provavelmente ele saiu. Vai ser controlado. Então, com isso, a turma vai ganhar menos dinheiro. O pessoal que ia botar e abrir o capital lá, de repente, vai botar menos dinheiro e a turma ia pegar menos dinheiro. Então, o que acontece? Vocês vão ver porque eles querem que o board saia e os caras voltem, porque era a mesma turma, né? Bom, aí ele chega aqui e diz assim, ó, dia 20 de novembro, às 7h50 da manhã. Ele fala aqui, o diretor de estratégia, né, false understanding, complex process interpretation, religião, effective altruísmo, ó, diz assim, ó, os membros do board do OpenAI, né, a religião do altruísmo efetivo e sua aplicação errada pode ter colocado para trás o caminho dos tremendos benefícios da inteligência artificial. Imagine médicos gratuitos, né, para todo mundo e tutores gratuitos para cada criança no planeta. Isso é o que está por trás da promessa da inteligência artificial. Obviamente que isso aqui é uma tremenda, uma conversa fiada, né? Então é o seguinte, vai ter médico de graça para todo mundo. Tá bom, e o médico vai fazer o quê? Vai ganhar como? Então, assim, vai viver como? Então, esse troço aí não é totalmente óbvio. Mas, obviamente, que o que move isso aqui é a tentativa de ganhar dinheiro e pegar essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar na história, né? Bom,
Aqui eu falei já, né, sobre o que eles pedem para o board sair. Agora essa notícia aqui é nova. 5 da tarde de ontem, dizendo que o board do OpenAI se aproximou da Anthropic. Então vamos lembrar, a Anthropic é aquela empresa que concorre com a Microsoft, que tem a Google e a Amazon. E aí os caras querem fazer um merger. Eu disse assim, pô, que coisa louca, né? Pô, a Microsoft botou um dinheirão lá dentro, tá? E o cara quer fazer um merger com a Google. O que está por trás disso, né? Assim, por que ele quer fazer isso? O que eles estão querendo atrasar ou dificultar para isso acontecer? Por que o board resolveu fazer isso? Tem que ter uma motivação, e a gente vai começar a ver ela agora. Então vamos entrar aqui com alguns caras aqui, que vale a pena vocês seguirem aí, se vocês quiserem acompanhar isso em tempo real, né? Então aqui tem o Nick Dobos aqui, ele fala que ele dá uma dica que eu acho que é a correta, por isso que eu coloquei aqui. Ele diz o seguinte, um dos membros do board é esse Adam D'Angelo. Só que esse Adam D'Angelo, ele tem dois movimentos, ele tem aquele Quora e tem esse Paul, que é uma espécie de encapsulamento do chat GPT, onde ele vende serviço. Aí você já começa a entender. Por que o cara disse, por que esse cara disse que foi traição? Porque provavelmente ele não sabia, antes do Dev Day, ele não sabia que os caras iam abrir uma GPT Store ou alguma coisa disso que ia matar o negócio dele. Entendeu? Então, por isso que ele chega e coloca lá dizendo que ele estava sendo demitido porque ele faltou com a verdade com o board, né? Ele não tinha uma comunicação limpa. Que comunicação limpa é essa? Ele botou, né, o business na frente e esse business simplesmente mata o negócio de um dos membros do board. Então, aí você chega aqui, ó, e vê, ó, depois de passar o último ano, pô, gastando milhões, né, com o Paul. E outra coisa é que tipo um Quora vai desaparecer, né? Com o chat GPT não tem sentido ter Quora. As pessoas vão ficar respondendo. Então, se vocês não sabem o que é o Quora, é aquele site que o cara faz uma pergunta lá, tipo assim, por que o Brasil não tem uma pesca tão grande se ele tem um litoral tão grande? Aí vem um cara e vai explicando, aí vem outro vai explicando e tal. Isso vai desaparecer, obviamente, né, com o chat GPT. Então, para mim, é muito claro que o processo foi como? Esse cara, quando ele viu o negócio dele indo pro buraco, ele criou um clima dentro da estrutura, o resto, tipo Ilia, que não é um cara comercial. O cara nem enxergou isso aí, tá certo? Então eles disseram, pô, o cara tinha razão, o cara é membro do board, outro ele pisou na bola e tal, rapaz, eles não entenderam as consequências daquilo. Mas o que tá por trás, ó, é isso aqui, é o Viu Metal, tá certo? Vamos aqui, vamos ver o Sam Altman. O que chama atenção aqui, o Sam foi o que foi demitido, né? O que chama atenção quando você vê ele aqui, é que a última mensagem dele tem 15 horas atrás, o cara calou a boca. Ele ficava falando, 16, 21, ele ficava falando aqui o tempo todo. Falando, de cada coisa aqui, e aqui ele põe aqui, essa aqui mensagem é muito boa, que ele foi só 21 horas atrás, quando o Ilia diz assim, o Ilia, né, que é aquele cara que faz a parte da segurança, e é o cara que teoricamente tinha ficado do lado do board, né? Aí ele fala assim, eu me arrependo profundamente da minha participação nas ações do board. Eu nunca pensei em prejudicar a OpenAI, né? Eu amo tudo que a gente fez junto e eu vou fazer tudo que eu posso para reunir a companhia de novo. Então, o que acontece? O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, o que o Ilia fez? Na hora que ele viu que o buraco estava afundando, tipo assim, ele entendeu, alguém deve ter dito para ele, cuidado que o negócio do cara é esse. Ele viu os clientes vendo alternativas. E ele viu que ele estava no meio do caminho ali, aí o cara já mudou o rumo, entendeu? Aí ele diz aqui, ó, OpenAI não é nada sem as suas pessoas. Isso não é verdade. Isso aqui é cascata. Porque é o seguinte, o que acontece? Gente, o número de pessoas que tem com capacidade de fazer coisa é muito grande. Então é o seguinte, se vocês estão imaginando que só na OpenAI tem 10 gênios que resolvem tudo, vocês estão completamente enganados. Isso aí tem gente pra cacete em tudo que é lugar. Se a OpenAI chegasse e dissesse, vai todo mundo embora e eu vou chamar outras pessoas, demora um tempo para adaptar, mas ia tocar do mesmo jeito como qualquer empresa faz.
Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas são substituíveis em grande parte. É raríssimo você encontrar um cara que não é substituível. É praticamente impossível. Então a empresa pode ter um prejuízo momentâneo, mas o negócio dela, como eu falei, não são as pessoas. São o que as pessoas fizeram para ela recebendo seus salários. E ela tem lá toda uma estrutura montada. Basta que ela arrume outras pessoas que continuem aquilo pagando bem e vai tudo funcionar. Bom, então aqui, ó, o Sam Altman vale a pena aqui ver. Agora o Ilia, que eu botei aqui só para vocês verem, né? Como que ele fez aqui, ele dizendo que, poxa, que chato e tal, não sei o que, já expliquei a razão, né? Aqui é muito interessante que essa mulher é uma repórter do Vale do Silício. Ela é muito relevante, né? Então, ele diz aqui, ó, que o que o Ilia fez, ó. Isso aqui é o Ilia, né? Sutskever. Ele mudou sua posição depois de intensas deliberações com os empregados da OpenAI, bem como com uma conversação muito emocional com a mulher do Brockman, que foi outro cara que foi demitido junto com o Altman, né? Anna Brockman, no escritório da companhia. Durante isso, a mulher chorou e implorou para ele mudar a sua ideia, de acordo com as pessoas familiares da matéria. Então você vê que o que está aí por trás, né? Você está aí por trás que realmente os caras pegaram os dois ali de rodão. O Satya da Microsoft, ele só olhando de volta, vendo a grana que ele botou lá, a confusão que estava acontecendo, ele recolheu e disse, pô, deixa eu tentar botar um pano quente aqui e tal, tentar organizar, que é o que ele está tentando fazer. Então não foi nenhum golpe planejado por ele ou alguma coisa assim. Não acredito, não acreditei nem no primeiro momento, né? Porque as pessoas têm essa mania de tentar idolatrar, né? Tipo assim, ah não, porque o CEO, nossa, que jogada, nossa, o cara é demais e tal, tem essas manias, né? Às vezes acontece, mas não é muito comum não. E nem estou diminuindo ele, não, com certeza é um cara extremamente competente. Mas nesse caso aí eu acho que não foi isso. Bom, aqui você tem o Matthew Prince aqui, ele vai falando sobre os detalhes, né, dessa questão aqui, né? Então você pode ver aqui, ó, contrário ao que o Kevin Rose e outros escreveram, a Microsoft não foi uma ganhadora nos eventos dos últimos dias. Eles estavam em muito bem a melhor posição na sexta-feira. Bom, aí ele vai explicando, quem quiser ler aqui, ele vai explicando, eu acredito, a minha visão é igual a que ele tem aqui, é o que eu tinha falado ontem de manhã, e que na realidade a Microsoft está só tentando se salvar aí nisso aí, né? Isso aqui é o organograma aqui da OpenAI, vocês veem que o board aqui não aparece, né? Que é pequeno aqui, né? Então tem esse Adam D'Angelo aqui, né? Que é esse cara que a gente vai conversar. Esse Adam D'Angelo é o cara que é o da Cora e é o cara que é o daquele Paul, né? Que na realidade, quando você abre essa loja do chat GPT, você mata o negócio do cara nas duas pontas. Você mata o Cora e mata o Paul. Então o cara ficava com uma mão na frente e outra atrás. E essa foi a grande traição. Ou seja, você abre um negócio na OpenAI que mata completamente um negócio de um membro do board. Isso mostra claramente que um board desse tinha que ser feito com professores universitários, com caras assim completamente com ideais, entendeu? E que na hora que o cara se envolvesse em algum negócio, você imediatamente você tirava o cara, entendeu? Então assim fica muito difícil, você ter um conflito de interesse muito óbvio, né? Então, a Kara Swisher aqui, que foi o que eu falei para vocês, que é um excelente, aí eu recomendo esse podcast aqui. Quem quiser escutar, é um podcast que ela fez agora, urgente, aqui com o Satya, né, ela da Microsoft, né, sobre o OpenAI. E aí ela fala que durante meia hora com ele, faz uma entrevista para dar o view dele. Aí vocês vão ver que não teve nenhum planejamento, que na realidade ele está tentando só salvar a pele. Agora, para vocês entenderem um pouco melhor, né, o fim dessa gravação, eu vou botar aqui um vídeo de um TED Talk muito legal aqui do Ilia. Por quê? Porque tem uma série de conceitos que ele vai explicar e vocês vão entender então por que essa confusão toda é importante, o que está por trás e o que vai acontecer. E na sequência eu faço um fechamento aqui. Vou botar para vocês verem, eu botei com tradução aqui. We've all experienced the progress of artificial intelligence.
Many of you may have spoken with a computer and a computer understood you. With the rate of progress being that it is, it's not difficult to imagine that at some point in the future, our intelligent computers will become as smart or smarter than people. And it's also not difficult to imagine that when that happens, the impact of such artificial intelligence is going to be truly, truly vast. And you may wonder, is it going to be okay when technology is so impactful? And here my goal is to point out the existence of a force that many of you may have not noticed. That gives me hope that indeed we will be happy with the result. So, artificial intelligence, what is it and how does it work? Well, it turns out that it's very easy to explain how artificial intelligence works. Just one sentence. Artificial intelligence is nothing but digital brains inside large computers. That's what artificial intelligence is. Every single interesting AI that you've seen is based on this idea. Over the decades, scientists and engineers have been figuring out how such digital brains should work and how to build them, how to engineer them. Now, I find it interesting that the seat of intelligence in human beings is our biological brain. It is fitting that the seat of intelligence in artificial intelligence is an artificial brain. Here I'd like to take a digression and tell you about how I got into AI. There were three forces that pulled me into it. The first one was that when I was a little child, at around the age of 5 or 6, I was very struck by my own conscious experience, by the fact that I am me and I am experiencing things. That when I look more pedestrian in a way, I was simply curious about how intelligence works. So these were the three reasons that pulled me towards AI. That's why I thought that's a great area to spend all my efforts on. Quem quiser ver, depois é só entrar no So TED now, Talk. let's come back to our artificial intelligence, the digital brains. Today, these digital brains are far less smart than our biological brains. When you speak to an AI chatbot, you very quickly see that it's not all there, that it's, it understands mostly, sort of, but you can clearly see that there are so many things it cannot do, and that there are some strange gaps. But this situation, I claim, is temporary. As researchers and engineers continue to work on AI, the day will come when the digital brains that live inside our computers will become as good and even better than our own biological brains. Computers will become smarter than us. We call such an AI an AGI, artificial general intelligence, when we can say that the level at which we can teach the AI Isso é o que chama to de do AGI. anything that, for example, I can do, or someone else. So, although AGI does not exist today, we can still gain a little bit of an insight into the impact of AGI once it's built. It is completely obvious that such an AGI will have a dramatic impact on every area of life, of human activity and society. And I want to go over a quick case study. This is a narrow example of a very, very broad technology. The example of rapid technological improvements when the Industrial Revolution has taken place, where humans, the material... Bom, eu convido vocês a verem esse TED Talk aqui, né? É porque é um TED Talk, tem uns 12 minutos, mas é muito interessante e, né, ele defende
de que você realmente você tem que, tem que controlar isso, né? Por causa do potencial, vamos dizer, disruptivo que esse negócio tem. Eu particularmente acho que isso aí não funciona, entendeu? Vai ter sempre grupo, isso aí a tecnologia vai avançar, vai ser muito difícil você controlar isso aí. Impossível não é, mas é muito difícil, né? Então, assim, resumindo a história, é basicamente o seguinte. Bom, primeiro recomendo vocês entrarem lá no TED Talk, é só escrever Ilia TED Talk, Ilia Sutskever, que vocês veem lá o TED Talk inteiro aqui, porque senão o YouTube me diz que eu estou copiando o negócio do cara, eu só queria mostrar, né? Mas o fato é que, para mim, isso aí o que está por trás é puramente dinheiro. O que eu acho que vai acontecer? Bom, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, agora que está ficando muito claro que teve um membro do board que tinha interesses comerciais nisso, eu acho que esse cara é bom ele começar a procurar alguma outra coisa para ganhar dinheiro, porque a impressão que eu tenho é que esse processo ele tende a ser revertido. Eles vão tentar costurar alguma coisa aí para tentar reverter isso aí e tudo voltar a ser como era, entendeu? Ou seja, o Sam voltar para lá, fazer aquele negócio todo, fazer um oba-oba, aí vai entrar mais dinheiro ali, aí não sei, ou então existe a possibilidade também de nessa briga o cara da Amazon, o cara lá do Google e tal, vendo ali, diz, pô, vamos acabar com um concorrente aqui. O cara cria uma confusão aí, eu não sei os aspectos legais lá, como é que faz, para tirar um cara desse do board, como é que faz. Então, vamos ver os próximos passos, os próximos dias aí dessa novela que está intensa. E isso, com certeza, essa novela, ela vai ter grandes implicações sobre o futuro do uso dessa tecnologia, porque essa tecnologia ela vai ser desenvolvida e criada por essas grandes empresas. Então, dependendo do que sair disso aí, o futuro vai ser de um jeito ou vai ser de outro, em função de quem ganhar essa guerra aí, se houver um ganhador, né? Se vai continuar tudo do jeito que estava. Então, espero que vocês tenham gostado e até!